vocês brigam organizado. Vamos vencer esse pontos em Rio, Vasco. Também o Vascão se preparando para as oitavas da Copa do Brasil. Gente, há quanto tempo que a gente não viu os 4 nas oitavas, né? O Cruz Maltino encara o Atlético Goianiense amanhã fora de casa. O Vascão tinha que sim, ó, focar total na Copa do Brasil. O Vasco se reapresentou com foco na Copa do Brasil. O Cruz Maltino encara o Atlético Goianiense amanhã fora de casa. Espera largar com vantagem na busca por uma vaga na próxima fase. A tendência é que o técnico Rafael Paiva não realize muitas mudanças no time. Mesmo com a derrota para o Grêmio, a comissão técnica avalia positivamente a evolução da equipe, que se recuperou no Brasileiro e vê na Copa do Brasil a principal chance de título na temporada. O confronto tem ainda uma boa recordação recente para o vascaíno. Há 2 semanas, o Cruz Maltino venceu o Dragão no estádio Antônio Ascioli, com festa da torcida e gol de David. Será que chegou a hora de repetir a dose? Pedrosa, acho que isso aí é uma opinião total, né? O vascaíno tem que pensar na Copa do Brasil, né? Não, você tá... Opinião não, é um fato. É um fato. A prioridade do Vasco da Gama hoje nesse Brasileirão, se pensa, nesse futebol brasileiro, se pensa em título, é a Copa do Brasil. Eu acho que a Copa do Brasil é um campeonato acessível para times, principalmente como é o Vasco, que conseguem ter uma força muito grande dentro de casa. O Vasco ainda vai, além de enfrentar o pior time do futebol brasileiro na Série A no ano, eu acho que o Vasco decide essa partida em São Januário e a chance aumenta muito mais. Tanto é que, por exemplo, o Adson vem jogando no sacrifício alguns jogos. Nesse último jogo, se o Vasco tivesse numa situação mais complicada no Brasileirão, o Adson teria jogado. Mas não, o que o Vasco fez? Vamos descansar o Adson, já tinha descansado a semana inteira, para ele poder voltar contra o Atlético Goianiense. Então eu acho que não tem como pensar em outra coisa a não ser passar. Eu acho que a obrigação do Vasco é passar do Atlético Goianiense, chegar nas quartas, vai pegar, obviamente, um time mais forte. Aí, meu amigo, é loteria, faz parte, vamos pra dentro. Mas nessas oitavas de final, o Vascaíno não pensa em outra coisa a não ser passar e continuar sonhando. 8 jogos separam de uma taça e 4 em São Januário. Exato. Gente, E a Copa do Brasil paga bem. Paga muito bem. Ainda é a que mais paga no Brasil. Na base do diferente, né? Porque o Soteldo achou um chutezinho ali. Aliás, o Soteldo jogou bem, né? Ele é enjoado, né? Olha ele aí. Foi, Fernanda. Cadê? Primeiro... O que é? O Imortal? Cadê? Isso não vai. Eu ia te defender, mas não. Olha ele aí. Porque você foi vizinho Não com ele precisa não. Se você tiver uma pá para tirar a água, pode ser que no próximo jogo você ajude dessa forma, entendeu? A grande verdade, Fernanda, é que é ridículo um Campeonato Brasileiro 2024, uma Série A de Campeonato Brasileiro, permitir a CBF, que é uma federação vergonhosa, que acaba estragando o próprio produto a todo momento, permitir que tenha jogo de um Campeonato Brasileiro nesse gramado aí. A verdade é que ontem não tinha como praticar futebol. E talvez o único jogador que conseguiu praticar futebol de verdade foi o cara que decidiu o jogo, que era o Soteldo. Soteldo no primeiro turno contra o Vasco da Gama em São Januário não acertou nada. Ontem ele jogou tudo que ele não jogou no primeiro e jogou no segundo. E ele foi, de fato, o principal jogador do Grêmio, que se adaptou melhor às condições vergonhosas do gramado ontem da Arena Condá em Chapecó. O Vasco não conseguiu se adaptar, não conseguiu jogar. O único momento que teve perigo realmente foi com o Verratti nesse lançamento aí que ele botou uma bola na trave, mas o fato é que o Grêmio foi superior durante a partida inteira. Porém, eu nunca vou ser desonesto aqui de você não tem condições normais para você praticar futebol em alto nível. Então, como é que eu vou criticar os jogadores da mesma forma que eu criticaria num momento de jogar futebol num gramado normal? Impossível. Eu tenho que relevar a situação. Eu sou um cara que eu falo sempre sobre isso aqui. O gramado é tão importante quanto a bola. Jogar num gramado assim é igual jogar com uma bola oval, é igual jogar com uma bola murcha. Não tem condição de praticar futebol decente. Ah, Pedrosa, mas o Grêmio também foi prejudicado. Foi prejudicado mesmo. A gente tinha ontem um duelo de 2 gigantes do futebol brasileiro e, na verdade, a gente viu uma pelada, uma várzea completamente tomada, não só por uma arbitragem completamente confusa também, apesar de nenhum erro grosso. Foi realmente uma arbitragem confusa, mas principalmente por esse gramado. Não tem como praticar futebol nessa lama. Olha essa imagem, Olha cara. a foto. Cadê? Olha tem uma foto, Pedrosa. Isso é uma vergonha, isso é ridículo. Olha assim. a foto. Isso é patético. Coutinho foi titular, né? Coutinho titular. Olha isso. Isso coloca os atletas em risco. Isso acaba com a forma de você jogar futebol. Isso é um risco pra todo mundo. E sabe o que me deixa mais triste? É ridículo. Que isso é em Chapecó. E o Grêmio só tá jogando aí porque o Grêmio não tem onde jogar. Exatamente. Aí o Grêmio tá pedindo pras pessoas pra ele conseguir jogar. E isso pra mim é um grande absurdo. É uma covardia com o Grêmio.
sabe? O Grêmio briga hoje pra não cair e briga por isso pela situação que foi colocada. A gente sabe das chuvas que aconteceram no Rio Grande do Sul e o Grêmio não tem sua casa de volta. Então, assim, a gente não tá falando só de um péssimo estádio, o Grêmio tá pedindo pra jogar. A gente tá falando de jogadores que estão saracoteando pelo Brasil, que é um país continental enorme. E, assim, é mais cansativo ainda. Eu tô torcendo pro Grêmio não ser rebaixado, porque, assim, é muito injusto o Veneu que tá acontecendo. E tem um detalhe, o estádio não foi cedido ao Grêmio, não. Não! O Grêmio está pagando pra jogar nesse estádio. Metade da renda foi do jogo foi pra Chapecoense. Ainda estão tirando proveito da situação do Grêmio. E, assim, eu concordo com o Renato Gaúcho quando ele fala isso. Cara, também. Porque a logística do Grêmio está sendo desumana. Cruel. A verdade é essa. Cruel. Você viaja a todo momento. Eles não param quietos em casa nenhum minuto. Então, de fato, o Grêmio está sendo muito prejudicado. Eu não vi a entrevista coletiva do Rafael Paiva para entender por que ele botou o Coutinho. Eu não teria botado o Coutinho. Não, mas não é isso. Ele falou, não é isso. A preparação foi feita a semana inteira com o Coutinho titular. Ninguém esperava que o gramado ia estar dessa forma aí. Tanto que ele tira o Coutinho no intervalo. E aí ele coloca o Payet para poder também tentar alguma bola aérea, algum chute fora da área, alguma coisa dessa forma. A verdade, Vene, é que tem muito vascaíno aí de forma histérica reclamando desse jogo. Não tem como reclamar desse jogo. Não teve futebol praticado. O Vasco jogou mal. Mas se você não levar em consideração isso, você tá sendo desonesto. Então, assim, isso aí dos males o menor. Tô zero abalado com essa derrota. Fala, galera. Reagindo esse videozão do Vasco. Créditos e agradecimentos ao SBT Esportes. É isso, o Vasco foi muito prejudicado no domingo com o gramado, mas não podemos nos lamentar. Hoje enfrentamos o Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Acredito que temos que dar total importância para essa competição. Como se trata de mata-mata, tudo é possível. E fase após fase que o Vasco for avançando vai ganhando uma boa grana, torcer para irmos para a próxima fase. Vamos falar agora de contratações. O Vasco segue no mercado em busca de um atacante para reforçar o elenco para esta temporada. O Vascaíno.net apurou que um nome voltou a ganhar força em São Januário. Considerado um dos principais nomes do América México, Brian Rodrigues interessa ao Gigante da Colina. O CRVG voltou a conversar para contratar este jogador na janela de transferências. O problema é que Brian está sendo acusado de estupro por uma mulher lá no México. O Cruzmaltino só vai avançar nas negociações se o atleta comprovar que é inocente. Valor do atacante que está na mira do Vasco. Brian é uruguaio e está com 24 anos de idade e está avaliado em 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais na cotação atual, de acordo com o Transfer. Diante destes valores elevados, o presidente Pedrinho deve tentar um empréstimo com obrigação de compra. O próximo nome que vem sendo especulado é o nome do Maurício Lemos, zagueiro do Atlético Mineiro. Ele ia ser emprestado para o São Paulo, mas a negociação melou. Após isso, o jogador foi oferecido ao Vasco, como uma grande oportunidade de mercado, pois seria o jogador que viria por empréstimo sem obrigação de compra. Maurício Lemos era zagueiro titular com o técnico Filipão, fez 41 jogos no Galo, e infelizmente perdeu espaço com o atual treinador. É aí, galera, o que acharam? Boa contratação? Ficamos por aqui, deixa o like, compartilha, e inscreva-se no canal. Tamo junto, saudações vascaínas.